como eu estava dizendo, tinha travado o áudio aqui, a gente vai mandar a aula do Pentateuco por meio de áudio amanhã, porque o Pentateuco é uma repetição da lei, não é? Uma segunda lei. Então, a gente pode fazer esse sacrifício de todos os livros, deixar o Pentateuco, o Deuteronômio, melhor dizendo, que é o último, o que menos tem novidades, para a gente poder passar por áudio. Se alguém quiser perguntar alguma coisa no decorrer da aula, levante a mão. No final da aula também vai estar disponível para oportunidade, ok? Vamos lá, então. Números. Como vocês percebem, o Pentateuco ele é uma obra que ele tem uma continuidade, né? Um livro ele vai seguindo outro livro. Então a gente tem que tomar cuidado para não tentar ler o Pentateuco de maneira descontinuada. Um livro segue um outro livro. Deixa eu colocar aqui a palestra para vocês. Vamos lá. Slide 1. O livro de Números, ele tem esse nome porque o número ele é a numeração, a contagem, o censo, o calendário. Ele é muito importante dentro dessa obra. Não é o título em hebraico, mas na Septuaginta, no título no grego, que veio para o português, veio esse título, porque o livro é dividido em 2 censos, 2 grandes contagens. Imagina o IBGE, tá? Imagina o IBGE. Então, teria mais ou menos isso. Ou seja, há 2 grandes censos que acontecem ali no livro de Números, que vão demarcar o livro. Por isso esse nome de Números. O título hebraico é chamado No Deserto, porque no hebraico eles estão posicionando aonde Deus fala. No título em grego e no português, está aludindo ao conteúdo principal do livro. Ele combina várias narrativas, então não é um livro como o Levítico, ele tem várias narrativas, muitas narrativas são de rebeliões, a gente vai entrar no texto, vai ver um grande número de rebeliões. Na hora que a gente entrar no texto, vou pedir para você ver a sua Bíblia aí, não vou usar a Bíblia online para a gente ganhar tempo, tá? E entrecortando essas narrativas no deserto com as rebeliões, você tem mais textos de lei, falando de levitas, falando de tabernáculo, falando de voto, falando de herança. Ele parece ser um livro desorganizado, porque repentinamente está falando de lei, de repente entra numa narrativa, de repente volta, mas não, na verdade, essa forma de organizar, ela é proposital, ela é uma estratégia teológica do texto, tá? Há sinais claros de estruturação teológica. A gente pode ver isso, dividir o livro em 2 partes. A primeira divisão, em 2 formas. A primeira divisão, a gente divide em 2 partes. A primeira geração, que é Números 1, e a segunda geração, que é Números 26. Por quê? Em Números 1, é o povo que saiu do Egito, que está começando a marcha para a Terra Prometida, e em Número 26 é outro povo. Vocês vão lembrar que Israel ficou 40 anos vagando no deserto. A gente vai ver o motivo nesse livro de Números. Na verdade, foram 38 anos. Tá? 40 está arredondando. Ficou 40 anos no deserto, mas 2 anos era... Normalmente eles estavam fazendo a travessia mesmo. Eles ficaram mais 38 esperando aquela geração morrer. Aí, em Números 26, antes de entrar na Terra, eles fazem uma nova contagem, um novo censo. Aí volta a dizer, é igual ao censo do IBGE. Só que no censo do IBGE, eles estão preocupados com raça, com recorte social, com profissão, uma série de coisas. E o censo em Israel, ele só contava homens, a gente vai explicar por quê,
ele só contava homens de 20 anos para cima. E a gente também vai explicar por quê. Uma outra forma de dividir o livro, tá? A primeira forma é dividir o livro nos dois grandes censos. Então você percebe que o livro é estruturado, ele é pensado. A segunda forma é dividir do números 1 ao 10, aonde existem os preparativos para a marcha. O povo está se preparando para ir em direção à Terra Prometida, se preparando para tomar posse da promessa. De número 10, até metade do capítulo, até números 20, versículo 20, o povo sai do Sinai até Cádiz. Então, essa marcha de Sinai até Cádiz, que é uma marcha, que não é uma marcha direta para a terra, não é? A gente vai ver o motivo que o povo, vocês sabem, que o povo ficou na terra. Então, o povo rodeia a terra durante esse período, durante essa marcha, essa segunda parte, que vão acontecer as rebeliões, os problemas, as dificuldades. E a última parte do livro, que é de números 20 a números 36, que é de Cádiz até Moabe. O livro termina em Moabe, e em Deuteronômio, o povo está em Moabe antes de entrar na terra. Ou seja, essa divisão, ela é uma divisão de movimento. A primeira divisão, ela divide o livro em duas partes por causa dos dois censos. A segunda parte divide o livro em três partes por causa do movimento geográfico, né? Então, o povo está parado, depois o povo se movimenta até Cádiz, depois o povo se movimenta até Moabe. Cíntia, pode levantar a mão, não, pode falar. Foi sem querer? Se não foi sem querer, dá um sinal aí, senão pode fazer a pergunta. Ok. Qualquer coisa me sinaliza aí, tá? Abre o áudio e fala. Vou continuar seguindo. Vamos olhar o texto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar direto no texto aqui, não vou abrir o texto, que é para não ficar aquela coisa de carregar na tela, aí toda aquela dificuldade, tá bom? Então você abre aí na sua casa números 1, e a gente vai ler o texto bíblico. Diz assim: falou mais o Senhor a Moisés. Então o texto começa com Deus falando. Deus falou no deserto do Sinai, na tenda. Deus falou, o lugar que Deus falou é números 1, deserto, Sinai, tenda. Então, onde é que Deus fala? Na tenda do testemunho. A nuvem desce, Deus fala. Ou Deus fala na tenda, ou Deus fala no Sinai. No primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, da sua saída da terra do Egito. Da saída de quem? Dos israelitas. Talvez na tua Bíblia está da saída dos filhos de Israel. O tradutor coloca assim, que é para facilitar, mas o texto original não diz isso, porque o texto original ele demanda uma continuidade, que você sabe que é os filhos de Israel. Mas o tradutor coloca assim, porque tem gente que vai começar a ler de números ali. Tá? Então, perceba que o texto se preocupa em localizar geograficamente e em localizar no calendário. Primeiro dia, dia 1 do mês 2 do segundo ano da saída da terra. Então, você tem o local e você tem a data, o calendário. Isso é importante, que você vai ver que esse calendário vai ser repetido depois. Você tem um local, você tem um calendário. E o que Deus vai falar? O que Deus fala? Por que o livro chama número? O que Deus fala para o povo? Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel. Ou seja, conta quanta gente tem, segundo as suas gerações, segundo os cabeças da família. São 12 tribos, conta os filhos de Rubem, os filhos de Simeão, os filhos de Judá, os filhos de Isacar, os filhos de Zebulon, e assim por diante. Naftali, Benjamim, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, homem, cabeça por cabeça,
Então você vai contar os filhos de Israel. O quê? Vai contar todo mundo? Vai contar mulher? Vai contar criança? Não. Você vai contar homens, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima. Então, Deus, como é que começa o livro? Deus manda o povo contar e manda contar homens organizado por tribo, ou seja, veja quantos homens tem por cada tribo de 20 anos para cima. Tatiana, quer fazer uma pergunta? Oi, sim. Você Eu fiquei na pode? dúvida. Pode falar? Pode. Opa, tá. Eu fiquei na dúvida em relação a isso, porque aqui Deus fala para poder eles fazerem o censo. Mas a gente vê nos históricos, duas vezes eu acho, pelo menos são duas vezes que eu me lembro, Deus se irando com o povo porque eles estavam fazendo esse censo, querendo contar as pessoas. Sabe me dizer por que exatamente que isso aconteceu? Então, que eu me recorde, a ira de Deus com o censo é lá com Davi. No número de números, no livro de números, a gente vai chegar no segundo censo lá e vai olhar, mas não me lembro de Deus se irar em números com a contagem do povo. Com Davi, Deus vai se irar, né, porque o povo foi contado. Lá em Davi, você vai ter uma dificuldade que é o seguinte, porque você tem a narrativa em Samuel, você tem a narrativa em Reis. Não, você tem a narrativa em Reis e a narrativa em Crônicas. Uma narrativa vai dizer que Deus mandou cortar o povo. Outra narrativa vai dizer não, uma narrativa vai dizer que Davi contou o povo, enfim. E outra que o diabo mandou contar. Então são narrativas que o diabo tentou, né, o coração de Davi. Uma Deus manda, depois fica irado, outra o diabo tenta o coração de Davi. E as pessoas ficam tentando conciliar essas narrativas, como tentando fazer encaixar. Mas, na verdade, o que acontece? No Antigo Testamento, a revelação ela é progressiva. E o que eu vou dizer para vocês aqui é uma coisa que a gente nem fala em básico de teologia, mas, assim, a razão de uma narrativa dizer que foi o diabo é porque uma narrativa está corrigindo a outra, porque ela é de um tempo posterior. Então, ela é de um momento onde você tem uma maior percepção de Deus. Vocês sabem que no Antigo Testamento, Deus se revela, mas ele vai se revelando ao povo até Jesus. Por exemplo, no Antigo Testamento, você não tem muito a ação do diabo. O diabo aparece em alguns momentos, ele está ali em Jó, ele está sob a ordem de Deus, ele aparece em Josué. Mas no Antigo Testamento, o mal é Deus que faz o mal e o bem. Vocês vão lembrar que o espírito de mentira sai do trono de Deus. O espírito de mentira sai do trono de Deus. Ele é enviado por Deus para enganar o rei e fazer o rei cair. Então, na concepção do Antigo Testamento, Isaías vai dizer, Deus faz o bem e o mal. Conforme vai se avançando, eles vão entendendo melhor como funciona essa coisa do mundo espiritual. Quando você chega em Jesus, Jesus vai confirmar uma teologia mais avançada, ou seja, que existem seres que são malignos, que caíram, então existe o inferno, existe o demônio, etc, etc, etc. A gente vai olhar o segundo censo em números, mas que eu estou falando de cabeça, eu não me recordo. Não me parece que em números tem algum tipo de contestação de Deus. A contestação vai acontecer no caso de Davi, porque em um momento vai parecer como soberba de Davi, em outro momento vai aparecer como se Davi foi tentado pelo diabo. Tá? Quando o rei conta o censo só para ele se envaidecer, a ideia é essa, ele estava contando para se envaidecer, para dizer, olha como o exército é poderoso, olha como eu tenho gente. Então não é o que ele está fazendo, é a intenção do coração. Agora aqui, por que Deus está mandando contar aqui? E aí as pessoas vão até dizer que a gente tem que olhar texto a texto, né? Lógico que o texto bíblico ele tem uma visão muito de um mundo aonde o homem ele está aparecendo bem mais que a mulher. Mas a gente não pode achar que tudo tem a ver com machismo, patriarcado, isso e aquilo. Não. Por exemplo, por que só está contando os homens aqui? Está muito claro. Da idade de 20 anos para cima, todos que saem à guerra. Então é um senso de guerra, é um senso de batalha. Num senso de batalha,
você não conta homens e mulheres. E também, gente, vamos pensar. Para eles contarem mulheres e homens, ia ser uma tarefa muito difícil, porque eles estão no deserto, eles não têm uma equipe do IBGE com tablet, com pendrive, com isso e aquilo. Então, seria uma tarefa extremamente complexa. Até mesmo só contar os homens foi uma tarefa bastante complicada. De maneira que a contagem de homens aqui é pelo motivo de que as mulheres não iam à guerra, porque a guerra não era como hoje, a guerra necessitava de força física. Não é? Então, mulheres e crianças não vão à guerra, então mulheres e crianças não são contadas. Versículo 3. Da idade de 20 anos para cima, todos que saem à guerra, e este contarei segundo os seus exércitos, segundo as suas tribos, tu e Arão. Então, como é que começa o livro? O livro começa contando o povo, porque o povo vai para a guerra. O povo vai tomar a terra prometida. A gente precisa organizar quantas pessoas tem, qual o tamanho desse exército, qual o tamanho de cada tribo. Só não ia ser contado Levi. Levi não seria contado. Tá? Levi não seria contado. Seria contado só porque Levi não vai à guerra. Levi cuida do tabernáculo. Então, Levi não conta. Então, primeira ordem é contar o povo. A forma que o povo vai ser contado, etc, etc, etc. A partir daí, o que o livro está fazendo? O livro está organizando Israel para Israel partir em direção à Terra Prometida. Então, você faz um censo, você conta o exército e você ali começa a se preparar para a batalha. Aí você abre a Bíblia aí no capítulo 2, vai falar, né, da ordem das tribos no acampamento. Então, você contou as tribos, você contou, o número vai dar 603 mil e alguma coisa, tá? Esse é o número que vai dar. E aí, no capítulo 2, você vai ter um texto que vai falar da ordem no acampamento. Então, o que é o livro de Números? Você está com o povo no deserto e você está se organizando para sair à batalha. Você está se organizando para sair para a peleja. Aí você conta o povo e você diz, olha, existe uma ordem, o povo precisa estar organizado, é um povo que está marchando. Então, imagina que você vai fazer um êxodo com o número de pessoas. Tem uma organização, quem vai na frente, quem vai atrás, quem cuida da água, quem cuida do serviço religioso, quem cuida da guerra, quem cuida disso, quem cuida daquilo. E tem uma ordem no acampamento. E como é que é essa ordem no acampamento? A gente está no capítulo 2, abre aí no capítulo 2. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, os filhos de Arão armarão as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo a insígnia das casas de seus pais, ao redor, defronte da tenda da congregação, armarão as suas tendas. Então, no meio você tinha um tabernáculo, no meio você tinha a Arca da Aliança. Por que a Arca da Aliança está no meio? Né? Porque Deus está no meio. Deus está no centro. Então, essa que era a ideia. Então, a casa de Levi ficava no meio. Os que armaram as suas tendas ao lado do Oriente para o nascente serão Judá, né, segundo os seus esquadrões. Então, perto de Levi, você tinha Judá. Ou seja, quando você olha, e aqui eu não vou ler todo o texto para a gente ganhar tempo, mas quando você olha a ordem no acampamento, você vê a ordem de importância. Então, Levi é uma tribo muito importante, porque Levi é a tribo sacerdotal. Se o culto não for feito de maneira direita, Israel não ganha terra, Israel não vence a batalha, Israel não avança. Ou seja, o trabalho de Levi é essencial. Junto de Levi está Judá, mostrando o quê? A importância da tribo. Quando você pega, e você pode consultar, eu vou até fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês, quando a aula terminar, um mapa, um desenho das tribos. Quando você olha o desenho das tribos no acampamento, você percebe que as tribos mais importantes estão ao centro e as tribos menos importantes estão na parte mais externa. Tá? E aí, quando marchava, levantava o tabernáculo, lembra que a nuvem levantava? Aí levantava os levitas, enquanto a nuvem não levantava, ninguém levantava. Aí os levitas desarmavam o tabernáculo, só os levitas podiam fazer isso. Eles começavam a caminhar, aí começava a caminhar
o grupo de Judá, e tinha uma ordem, fileira a fileira para caminhar. Por quê? Eles estão caminhando em batalha. Vocês vão perceber que no livro de Números, eles vão entrar em batalha algumas vezes. Porque ao passar por territórios, muitos povos não vão deixar eles passarem. Mesmo que eles digam, a gente não vai entrar em guerra com vocês, a gente só vai passar, o que a gente comer a gente vai pagar, o que acontece lá com o Edom. Eles vão precisar batalhar. Então, eles estão organizados por destacamentos, por exércitos. Tá? E, do lado de fora do arraial, está aquilo que é mais importante. Lembra que eu estou falando o tempo todo que na teologia do Antigo Testamento você tem essa ideia de espaço, de mais perto de Deus, de mais distante de Deus, e excluído totalmente. Então você tem o Santíssimo, onde só entra o sumo sacerdote, e mesmo assim não é todo dia. Você tem o Santo, aonde só entra o sacerdote. Você tem o átrio, aonde só entra o povo. E tem gente que nem no átrio entra. Então você tem essas zonas de exclusão, aonde você está habilitado ou não está habilitado a chegar perto de Deus. Essa ideia, muitas das vezes, as igrejas replicavam. Conforme o tempo foi passando, e aí a gente costuma dizer que doutrina não muda, que muda costume. Não, doutrina também muda. O que não muda são doutrinas essenciais. Porque o que a gente diz que hoje é costume, a gente dizer que era doutrina antes. Então, por exemplo, essa ideia de vou fazer um concerto no pé do monte, porque quando eu subir o monte eu preciso estar consertado. Ou seja, no pé do monte eu posso chegar com a minha santidade mais ou menos. Mas em cima do monte eu não posso chegar, porque em cima do monte é mais santo do que embaixo do monte. É aquela ideia de que se eu não estou muito bem com Deus, eu não aceito oportunidade. Por quê? Porque embaixo do altar é mais santo que em cima. Mas, na verdade, na igreja evangélica não tem altar, porque o altar é lugar de fazer sacrifício. Na igreja evangélica, você tem púlpito, você tem tablado, você tem um lugar alto. Mas, tecnicamente, aquilo não é altar, porque não tem sacrifício ali. Altar é ideia de católico. O católico acredita que a missa, ela repete o sacrifício. Então, essa ideia de que eu posso estar no banco, mas não posso estar em cima, que em cima é um lugar mais santo, em cima é um lugar de mais responsabilidade, mas não é uma zona de mais santidade. Todo o povo é santo. Hoje, no Novo Testamento, se cada crente é templo do Espírito Santo, você não tem no espaço físico da igreja um lugar mais santo que o outro. Então, por exemplo, muitas igrejas durante muito tempo, quem é crente há muito tempo sabe, ou quem ainda participa de igrejas muito tradicionais sabe, que os ministros falavam em cima e quem tinha oportunidade falava embaixo. Então, igreja onde mulheres não tinham ministério, fala embaixo. Igreja onde você não tem ministério, fala embaixo. Você até fala, mas fala embaixo. Você não sobe porque você não tem a habilitação. Você não tem o ministério. Você não tem o selo. Porque em cima só sobe quem é do altar. Hoje, o que as igrejas estão fazendo? Descendo as cadeiras. O que é isso? É percepção teológica. Isso se faz o quê? Com teologia, com estudo. Por isso que as pessoas acham que a teologia ela muda a forma da gente fazer a igreja. Ela muda. Então, hoje, a maioria das igrejas, você desce a cadeira e só quem está falando fica em cima e os músicos. Esse é o modelo das church. Esse é o modelo que as Assembleias de Deus, parte delas estão adotando. Aquela coisa de um monte de obreiro em cima vai permanecer, igrejas do interior, igrejas muito tradicionais. Beleza. Mas, assim, novas igrejas plantadas não fazem isso. Por quê? Você não tem essa ideia de que quem está lá em cima é uma casta superior, é sacerdote. Não tem sacerdote no Novo Testamento. O sacerdote no Novo Testamento é todo crente. Vós sois sacerdócio real, raça eleita, povo adquirido. Todo crente é sacerdote. Nós somos, quem tem ministério, é ministro, é dispenseiro de Deus, é mordomo de Deus, mas não é sacerdote. Por que não? No Antigo Testamento, você precisava do sacerdote para cultuar. Sem sacerdote, você não fazia culto. E hoje, se você dobrar o joelho na sua casa, orar, cantar um louvor e falar com Deus, é culto. No Antigo Testamento, o culto só era aceito se você passasse pelo sacerdote. Você não podia oferecer sacrifício sem sacerdote. Você não tinha perdão de pecado sem sacerdote.
Ou seja, o sacerdote era mediador mesmo. Ele era representante de Deus. No Novo Testamento, o ministro é representante de Deus, mas ele não tem o poder que o sacerdote tinha. Ele não tem. Ele não é o mediador. Se nenhum ministro for para a igreja naquele dia e estiver só leigo, e alguém assumir o culto e tiver culto, vai ter culto. Não tem diferença nenhuma. Não precisa ter um pastor para ter culto. Precisa ter gente crente. O ministério continua sendo importante. O que eu estou dizendo é que não é como é no Antigo Testamento. Mas no Antigo, você tem essa ideia. Então, do lado de fora do arraial é o lugar imundo. Então, o bode do pecado vai para fora do arraial. O excremento e as fezes vai para fora do arraial. Pô, já vou te dar a oportunidade, Flávio. Já. Você vai apedrejar alguém em juízo, vai para fora do arraial. Jesus vai morrer, vai para fora da porta. Ou seja, aquilo que é imundo... Lembra de Miriam? Quando Miriam pecou, o que aconteceu com ela? Além de ficar leprosa, ela foi para fora do arraial. Quem está de fora do arraial está excluído da santidade. Quem está de fora do arraial está desligado de Yahvé. Quem está de fora do arraial está em maldição. Quando ela foi reabilitada, ela é trazida de volta para dentro do arraial, para dentro do povo. Então você tem literalmente uma geografia. Por isso que o judeu, ele não quer pisar na casa do ímpio. Ele, quando entra na coisa, ele pisa, ele pisa o pó. Porque essa é realmente a teologia do Antigo Testamento. Só que não é a única teologia do Antigo Testamento. Tá? Existem mais de uma teologia. Existem diversas teologias do Antigo Testamento. Mas essa é a teologia sacerdotal do Antigo Testamento. Aí quando Jesus vem, Jesus diz, não. Isso era o Antigo Testamento. Eu vim trazer o Novo Testamento. Lá no monte, Deus disse, estava Moisés e os profetas. O Espírito disse, o Pai disse, melhor dizendo, esse é meu filho amado. Aí ele ouviu, ou seja, é ele que vai interpretar a lei de Moisés como eu quero agora. Vai ser como ele fala. E aí, em Jesus, você não tem mais esse espaço de santidade. O cume do monte não é mais santo que o pico. O altar não é mais santo que o... Não, eu vou me consertar para subir. Embaixo eu posso ficar desconcertado. Não, você não pode ficar desconcertado nem embaixo nem em cima. Não, quem senta na frente é quem tem mais unção. Quem tem menos unção senta atrás. Não tem mais isso na teologia do Antigo Testamento. Não tem essa teologia de espaço. Por quê? Se cada crente é templo do Espírito Santo, não tem mais essa ideia. Mas essa ideia está presente no Antigo Testamento. Pode perguntar, Flávia. Então, referente à questão do sacerdócio, como você havia falado, hoje, como cada um de nós, né, representamos o nosso culto, então, né? Cada um de nós somos responsáveis pelo nosso culto. Sim. O que acontece? O culto congregacional, ele depende de uma liturgia e ele depende ou de oficiais autorizados ou de alguém que assuma ali. Tá? Então, o culto coletivo ele não é substituído pelo culto individual. É importante estar comungando na igreja, é importante estar recebendo os dons através dos irmãos, dos ministérios, etc. Só que a função do pastor, a função do mestre, não é mais aquela função sacerdotal. Ou seja, o mestre, ele não está entre... O pastor, ele não está entre você e Deus. Ele não é uma ponte entre você e Deus. Agora você pode ir direto a Deus. O pastor, o mestre, o presbítero, o evangelista, ele é um mordomo. Ele é um dispenseiro. Então, ele vai organizar o culto, ele vai pregar a palavra, ele vai ensinar, ele vai servir a igreja. Só que ele não está no lugar do sacerdote do Antigo Testamento. Por quê? No Antigo Testamento, se não tivesse sacerdote, não tinha culto. Se vocês pegarem lá em Juízes 19, vocês vão ver que eles alugavam até aquela confusão de Mica, alugavam até sacerdote que não era sacerdote. Por quê? Sem sacerdote não tem culto. Ou seja, perdão de pecados hoje. Hoje a gente dobra o joelho, pecou, fala com Deus, Pai, perdoa meu pecado, tem misericórdia de mim. Antes não. Você tinha que ir no sacerdote para ser perdoado do seu pecado. Você queria fazer uma oferta a Deus, você tinha que ir no sacerdote. Oferta de adoração, tinha que ir no sacerdote. Oferta de gratidão, tinha que ir no sacerdote. Só o sacerdote podia oferecer o animal.
só o sacerdote podia tocar no altar, só o sacerdote podia acender o fogo, acender o incenso. Ou seja, o sacerdote fazia o sacrifício no seu lugar. Como Jesus fez o sacrifício, então não há mais trabalho sacerdotal. Todo crente, aí diz, né, que o nosso corpo é um sacrifício vivo e agradável. Ou seja, não há mais essa mediação. Eu não dependo do pastor para ter meus pecados perdoados. Eu não dependo do pastor para ter minhas orações atendidas. Eu preciso do pastor para ser apacentado. Eu preciso do pastor para ser ensinado. Eu preciso do mestre para ser edificado. Eu preciso do diácono para servir na igreja. Porém, essas pessoas não fazem o papel do sacerdote. Em alguns contextos evangélicos, né, infelizmente, há uma distorção onde a figura de liderança ela é quase um sacerdote, porque ela vira quase que um guru, onde tudo que a pessoa vai fazer, ela tem que falar com aquela pessoa. Mas não é assim no Novo Testamento, não é assim na igreja estabelecida. De maneira que esse modelo do Antigo Testamento, de um mediador, que você precisa ir a ele para poder ser aceito diante de Deus. Ou seja, o sacerdote pegava a tua oferta, ele avaliava a tua oferta, ele fazia a oferta, aí depois você estava perdoado. Depois. Hoje não. Hoje a gente continua, logicamente, precisando dos ministérios, mas é de uma outra forma. No outro slide, eu continuo falando aí a respeito da questão do primeiro e do segundo censo. Né? Primeiro e segundo censo. No segundo censo, ninguém vai estar vivo mais. Tá? Vamos pular esse slide, porque eu já falei muito disso aqui. A primeira sessão ela é cuidadosamente elaborada do ponto de vista cronológico. A narrativa começa no primeiro dia, do segundo mês, do segundo ano, da partida do Egito. Então, essa primeira, e ela termina, ela começa no primeiro dia do segundo mês, e ela termina no segundo mês do 20º dia. Essa narrativa, ela dura só 20 dias. 20 dias. Vamos voltar para o texto bíblico. Aí no capítulo 2 tem a ordem dos acampamentos. No capítulo 3, os filhos de Arão são escolhidos para o serviço, que é uma coisa que já tinha sido dita antes, em Êxodo, em Levítico. Mas como você está tratando da ordem de saída para o acampamento, ele está repetindo. E é normal, a gente repete na pregação, a gente repete no ensino. É para as pessoas lembrarem e não negligenciarem. Capítulo 4, deveres dos levitas. Capítulo 5, o leproso e o imundo são lançados fora do arraial. Por quê? Fora do arraial é uma zona de exclusão. Se você fica dentro do arraial em pecado, você vai ser fulminado. Então, ou seja, essa zona de exclusão é para te proteger, para você não ser destruído, para você não ser morto. Então, existem regras para aproximação. Volto a dizer, agora não. Agora o Espírito Santo está dentro de nós. Não há mais essa coisa. Aí você tem, no capítulo 5, a prova da mulher suspeita do adultério. Você está organizando o povo para sair. Capítulo 6, a lei do nazirado. Capítulo 7, a oferta dos príncipes. Capítulo 8, como acender as lâmpadas, a consagração dos levitas. Está acabando a primeira parte. Capítulo 9, aí a celebração da Páscoa. Eles ficam na dúvida se a pessoa estiver imunda, se pode celebrar a Páscoa ou não. E aí, quando chega no final do capítulo 9, diz que o tabernáculo foi levantado, né? E a nuvem vai guiar a marcha dos israelitas. Tá? Aí vamos para o capítulo 10. Capítulo 10, 11. E aconteceu no ano segundo, mesmo ano, no segundo mês, mesmo mês, lembra? Lá em Números 1, é ano 2, é mês 2, mas lá é dia 1. E aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 dias do mês, que a nuvem se alçou sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel, segundo a ordem da marcha, partiram do deserto de Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez
segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Vocês percebem como é importante, às vezes a gente negligencia, né? A gente negligencia essa coisa de calendário, de data, de número. Por quê? Do números 1, capítulo 1, até o capítulo 10, são só 20 dias, gente. São 10 capítulos que são só 20 dias. Depois você tem os outros capítulos que vão durar 38 anos. Então a gente vai lendo às vezes e vai perdendo essa noção. Ou seja, aquilo tudo ali é Moisés chamando, instruindo para sair. Gente, saímos do Egito, Deus nos guardou, livrou de Faraó. Vamos entrar na terra? Vamos. Conta o povo. Então eles demoraram aí, 15 dias contando, né? Esse número de 603 mil é um número altíssimo. Porque se você colocar mulheres e crianças, vai passar de 2 milhões de pessoas, 2 milhões e meio de pessoas. Tá? É um número que os historiadores contestam, mas teologicamente está aí, o texto está dizendo. Então, aí você bota a ordem do acampamento, você organiza como vai ser a saída, organiza as tribos, organiza tudo direitinho, e chega um momento em que a nuvem se levanta, ou seja, o povo está pronto para marchar, o povo está pronto para caminhar. Se eu fosse pregar números 1 a 10, o que eu poderia falar? Da organização. Deus organiza. Olha, conta, organiza por tribo, tudo bonitinho, cabeça a cabeça, exército a exército, vai levantar assim, vai desarmar o tabernáculo, cada um tem uma sua função, aí vocês vão caminhar, quando a nuvem parar, os levitas vão armar o tabernáculo, aí vocês vão parar, né? Aí vão descansar, ou seja, tem toda uma organização. E dura apenas 20 dias. Apenas 20 dias, todo esse tempo, né, que é levado da primeira fala de Moisés até a nuvem se levantar. Flávia, você fez uma segunda pergunta ou a sua mão está levantada da primeira? Não, minha mão está levantada da primeira, desculpa. Ok. A Eva Jesus. Boa noite, Pai do Senhor Jesus. Boa noite, queria pai. que o senhor falasse mais sobre os levitas. Tem como o senhor esclarecer um pouco mais qual era a função dos levitas? Porque até mesmo na igreja, né, às vezes a gente tem uma pessoa com oportunidade, aí fala assim, vamos receber o levita para louvar. Por que eles colocam que levita é o cantor, é o que canta na igreja? Então, o que acontece? Devido, na época de Davi, tá? Davi ter organizado a questão musical do culto e colocado levitas como cantores, o próprio Davi, que não era levita, mas era músico, então a igreja evangélica, muitas das vezes, né, ela, por não fazer uma reflexão adequada sobre o texto, ela acaba trazendo essa alcunha de levita para o cantor. Mas essa alcunha, esse termo, ele não é correto teologicamente. Por quê? O levita, primeiro, o levita era descendente de Levi. Ele tinha várias funções. Então, você tinha por família. Você tinha quem ia levar lenha, quem ia fazer o trabalho de cortar o animal, quem ia fazer o trabalho de lavar o animal. Você tinha todo um trabalho pesado, porque você imagina que um culto de sacrifício é um trabalho braçal, é um trabalho pesado. Você imagine, por exemplo, o culto que Salomão colocou. Você precisa de muita gente para fazer aquele trabalho. Então, o levita, ele era, muitas das vezes, o sacerdote, ou o ajudante do sacerdote, ou o sumo sacerdote. Para você ser levita, para você ser sumo sacerdote, você tinha que ser da casa de Arão e primogênito. Para você ser levita, você podia ser das outras casas, porque Arão teve mais de um filho, né? E aí, só quando chega lá em Davi, quando chega na monarquia, que os levitas vão cantar.
Os levitas vão aparecer cantando. Quando o levita é constituído, ele não é constituído para isso. Então, o levita ele é aquele que serve no ministério, serve no santuário. Se nós fôssemos usar a palavra levita hoje para falar de ministério, o levita seria o obreiro, aquele que faz qualquer tipo de trabalho. Entretanto, essa linguagem ela não é adequada, ela não é a melhor linguagem. Por quê? Porque levita é quem é filho de Levi. E nós somos gentios, nós não somos filhos de Levi. Nós somos filhos de Abraão pela fé. E, além disso, a ideia de levita traz a ideia de uma tribo separada dentro de 11 tribos, de 12, né? Seria a 12ª separada. E na igreja, não existe uma classe separada, que aquela classe apenas exerce o ministério. Não existe isso. Essa questão de levita na igreja, ela acaba surgindo muito devido à judaização da igreja. Então, conforme você vai colocando elementos judaicos no culto, você vai colocando linguagem judaica no culto, você vai trazendo essa simbologia do Antigo Testamento, essa linguagem do Antigo Testamento, para dentro da liturgia do Novo Testamento. Tá? Mas ela não é uma forma adequada de falar. Não existe levita. Se você pegar um dicionário bíblico, se você pegar um comentário bíblico, mesmo que você pegar revista de escola dominical, de qualquer igreja, não vou dizer de qualquer igreja, né? Vamos dizer que algumas igrejas oficialmente possam ensinar isso. Mas geralmente é uma coisa que popularizou, né? Chamar o cantor de levita, mas não é. Até porque nem sempre quem canta exerce apenas o ministério de cantar. Às vezes a pessoa canta, e a pessoa toca. A pessoa é um obreiro da casa de Deus. Então não é correto. Primeiro porque é um termo ligado a étnico. Segundo, porque dá a ideia de uma tribo separada entre outras tribos, e na igreja você não tem isso, você não tem uma classe de pessoas apenas que pode servir o altar. Porque o levita, ele só... Veja bem, olha como é que é. Se você for chamar alguém de levita, você só pode chamar homem, porque o levita ele tinha que ser homem. Uma mulher da tribo de Levi, ela não servia no santuário. Não existe levita feminino. Não existe sacerdotisa em Israel. Não existe. Existe profetisa, sacerdotisa não. Então o levita ele tinha que ser homem, ele tinha que ter 30 anos para cima, ou 25, dependendo da época do texto, né? E ele não podia ter defeito. Ou seja, então é um erro, né? É uma falha. Vamos ver aqui para o texto novamente. E aqui no capítulo 10 em diante, a gente tem o povo partindo do Sinai. Capítulo 10, aí o Moisés vai rogar que o filho de Reuel, que era o filho lá do sogro de Moisés, fosse com eles. E aí começa a narrativa propriamente dita. Né? Porque o povo vai começar a se mover. Deixa eu jogar o próximo slide. Isso. Pronto. O povo vai começar a se mover. Então, até aqui, o povo se organizou, Deus contou. Agora, vamos para a terra prometida? Vamos. Aí começa, no capítulo 11, a partida do povo para a terra prometida. E aí começa a haver um problema, que é uma marca do livro do Números, que é a murmuração, capítulo 11. E aconteceu que queixou-se o povo, falando que era mal aos ouvidos do Senhor. E ouvindo o Senhor, a sua ira se acendeu, e o fogo ardeu entre eles, e consumiu os que estavam. Então começa, quando você começa a marchar, começa a haver um problema, que é um problema de murmuração. O povo começa a murmurar. Quando o povo murmura, a ira de Deus se acende, e o fogo do Senhor arde. E aonde é que o fogo ardeu e queimou? Lá na última parte do arraial. Que eu disse a vocês que quanto mais afastado do centro, mais afastado da santidade. Quando o fogo começa a queimar, o juízo começa a acontecer, o que você precisa fazer? Você precisa expiar o pecado. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor,
e o fogo se apagou. Percebe aqui essa ideia de intermediário? O povo clamou, deixa eu ler aqui de novo. E o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. O povo fala com Moisés, Moisés fala com Deus, Deus responde. O povo fala com o sacerdote fala com Deus, e Deus responde. Por que Deus não responde o povo? Porque o povo não está debaixo das regras de santidade do sacerdote. O sacerdote é aquele que, além de ter sido escolhido para essa função de mediador, ele é alguém que está constantemente fazendo rituais de purificação para poder estar apto a falar com Deus. O povo, então, não tem acesso direto a Deus. O povo, isso vai aparecer no Pentateuco o tempo todo. O povo não tem acesso a Deus. E aí volta a dizer, hoje não funciona assim. Não há ninguém entre nós e Deus, a não ser Jesus Cristo homem. Então eu falo direto com o Pai em nome de Jesus. Isso é extraordinário, porque antigamente não. Aí o povo pegou, falou com Moisés, Moisés falou com Deus, o fogo apagou. Aí chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles, o que é o vulgo? Algumas traduções vão dizer o populacho. Quando Israel sai do Egito, não sai só israelita. Se você ler o texto depois, o texto de Êxodo, você vai perceber que vai dizer que tinha um vulgo, um populacho. Você tinha outras etnias ali que saíram junto com Israel, que não queriam ficar no Egito. Não significa que era só eles que murmuravam. O filho de Israel também vai aparecer várias vezes. Mas aqui faz referência muito a esse povo, né? Então, eles murmuraram e começaram a chorar. Quem nos dará carne a comer? Lembramos dos peixes que comiam no Egito de graça, mas agora nossa alma se seca e não há senão esse maná diante dos nossos olhos. E o maná era como coentro, né? E o versículo 8 do capítulo 11, 8, diz que o maná tinha gosto de azeite. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual a porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Então veja, o povo murmura, aí o povo se arrepende, aí o povo fala com Deus, aí Moisés fala com Moisés, aí Moisés intercede, aí a ira do Senhor passa, aí o povo chora de novo. Isso acontece o tempo todo no livro de Números. O tempo todo. E para quê? Para explicar por que Israel ficou tanto tempo no deserto e por que aquela geração foi reprovada. Todas as vezes que eles passavam por problemas, eles queriam voltar ao Egito. Eles diziam que o Egito era bom, mas eles não eram escravos lá. Não havia uma ordem de matar os meninos lá. Então, como é que pode ser que o Egito é melhor? Mas era um povo que não tinha fé, incrédulo. E eles, o tempo todo, isso vai ser tão grave que Moisés vai começar a ficar perturbado emocionalmente. E Números vai dizer isso. E disse o Senhor a Moisés, por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos? Números 11, 11. Por que puseste sobre mim o cargo desse povo? Eu concebi, porventura, esse povo, dei-o à luz, para que me dissesse, leva ao teu colo como uma ama, leva a criança, a terra que juntaste aos teus pais. De onde eu tiraria carne para todo esse povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu não posso levar esse povo porque é muito pesado para mim. Se é assim que fazem comigo, me mata. Peço-te, que tenha achado graça ao teu olho, me mata. Então percebe que Moisés, quando vai falar com Deus, Moisés ele também está murmurando. Ele está murmurando. Ele está fazendo uma queixa dura. Mas Moisés é o mediador. Então, há uma certa benevolência. Porque Moisés ele é diferente. Ele é aquele que fala face a face com Deus. Ele é aquele que está dentro da nuvem com Deus. Aí volta a dizer, essa é uma ideia do Antigo Testamento. Hoje as pessoas podem ter mais ou menos comunhão com Deus pela sua devoção, pela sua vida de oração, mas não porque
Deus excluiu as demais da intimidade. A porta está aberta para todo mundo. Aí Moisés chega e fala assim, eu sou pai desse povo, eu dei a luz a esse povo, mas esse povo é seu, e você me mandou carregar esse povo como... Ele praticamente está dizendo o seguinte, olha, eu nem queria sair do deserto, eu falei que não queria sair, que eu não sabia falar, e eu não aguento esse... Se o Senhor me gosta de mim, você gosta de mim, Deus? Me mata. Você percebe que os heróis bíblicos, eles muitas vezes pedem a morte, não é só uma ou duas vezes. Então, Números também é um livro muito bom para quem tem ministério, para entender as dificuldades que se tem no ministério. Porque tem gente que acha que ministério é foto, que ministério é viagem, que ministério é aparecer lá na frente. Ainda mais hoje com o Instagram, as pessoas têm uma visão glamurosa do ministério, uma visão romantizada. Mas ministério é ingratidão pra caramba, ministério é traição, ministério às vezes é competição, mesmo que você não está competindo, ele competindo com você. Ministério é calúnia, ministério é choro, ministério é incompreensão, ministério às vezes parece que Deus te deixa sozinho, te abandona. Então, Números mostra pra gente que fazer a obra de Deus não é romântico. Não é o que essa gente acha que é ter fama ou ser mais importante que as outras pessoas. Moisés, ele diz, eu não estou aguentando mais. Olha, e nem começou ainda. Nem começou. Perceba que eles nem chegaram nos 38 anos ainda. Que eles vão ficar rodando no deserto. Nem chegou a parte que os espias vão lá. Não, é no começo. Moisés já está cheio. Moisés já está fadigado. Então, quando a gente tem vontade de largar o ministério, não é porque a gente não tem chamado. Quando a gente tem vontade de parar, eu parei de pregar, eu parei de cantar, não é porque você não tem chamada, você sucumbiu. Porém, Deus é aquele que renova. Deus é aquele que fortalece. Mas Moisés também estava cometendo um erro. Qual era o erro de Moisés? Ele queria fazer tudo sozinho. Deus não mandou ele fazer tudo sozinho. Ele foi acumulando responsabilidade e não pediu orientação a Deus. Aí quando Moisés vai chorar, vai murmurar, vai reclamar com Deus, aí Deus dá uma solução para ele. Né? Aí Deus diz, Números 11, 16, ajunta 70 homens dos anciãos de Israel. Por que 70? Porque 70 simboliza povo. Depois vai dizer que tinha 2, foi 72, mas não faz diferença na narrativa. 70 simboliza povo. Quantas almas saíram do Egito lá com Jacó? 70 ou 75. Tem texto que diz 70, 75. Volta a dizer, é 70, porque é simbólico. Um texto vai estar preocupado mais com literalidade do que simbolismo. É 70 ou 72, não importa. O importa é 70. Por que diz que a Septuaginta foi traduzida por 70 homens sábios? É a tradição, é a simbologia bíblica. Muito provavelmente não eram 70 pessoas. Por que Jesus, além dos 12, tinha 70 discípulos? Porque 70 tem essa ideia de povo. Então, 70 simboliza a totalidade. Ajunta 70, eu vou pegar do Espírito, está sobre você, Moisés, e vou dividir. Entende? Moisés continua sendo mediador. Vou pegar do Espírito, está sobre você, e vou dividir. E aí eles profetizam, Josué fica com ciúme, Moisés diz quem se dera o povo de Deus que fosse profeta. E a partir dali, Moisés, então, levanta pessoas para poder ajudar ele a conduzir o povo. Então, além dos 70, ele vai levantar pequenos juízes. O que está acontecendo aqui? Organizando o povo. O povo nem chegou ainda para a batalha. Ainda nem chegou para a batalha. Aí, primeiro, contou, depois organizou o campamento, depois organizou os levitas, depois organizou a marcha, depois, não dá para Moisés fazer tudo nem Arão. Unge 70 ancião, coloca, levanta juízo. O que é isso? Você está organizando um povo. É igual organizar uma cidade. Toda essa organização parte de quem? De Deus, que passa por Moisés. Por quê? Moisés, ele precisa dessa autoridade para organizar. De onde vem a autoridade de Moisés? Porque Moisés é a cabeça? Porque Deus falou com ele, porque Deus o enviou, porque Deus faz sinais por meio dele. Então, o tempo todo, Moisés é essa ponte entre Deus e o povo. Depois vai ser Josué, depois vai ser os juízes, e vai ser os sacerdotes, e vai ser os reis em alguns casos. E hoje é Jesus. Qual que é a ponte
entre nós e o povo e Deus? Jesus. Então, hoje nós não precisamos mais de pontes humanas. Precisamos um dos outros para outras coisas, mas não para se chegar a Deus. Vamos voltar para o texto? Vou voltar para o texto aqui, deixa eu subir. Ok. Números 12. A sedição de Miriam e Arão. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita com quem casara, porquanto tinha casado com a mulher cuxita. E disseram, porventura, falou o Senhor somente por nós? Por Moisés? Não falou somente por nós? E o Senhor ouviu. E Moisés era manso, mais manso que todos os homens que estavam na terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três, saí a termo da congregação. E saíram eles três. Então, Moisés acha pesado demais o seu cargo, o povo murmura, Moisés divide a responsabilidade. Chega mais um tempo, Moisés e Arão, Miriam e Arão se levantam contra a autoridade de Moisés. Todo o livro de Números, como também em Êxodo, como também, não sei se aparece em Deuteronômio, a liderança de Moisés é questionada. Não teve um momento que a liderança de Moisés não foi questionada. O que isso mostra? Que ser uma liderança genuinamente levantada por Deus não vai te ausentar de questionamento. Você pode estar fazendo o que Deus quer, pode estar num lugar que Deus quer e vai ter gente dizendo que você está querendo se mostrar, que Deus não está falando com você, que Deus não te chamou, que Ele também pode fazer o que você faz. Então não foi fácil para Moisés. O tempo todo a liderança de Moisés foi questionada. Dessa vez por Moisés e Arão. Se vocês perceberem, Deus sempre está poupando Arão. Arão questionou a autoridade de Moisés. E Deus não feriu Arão. Feriu só Miriam. No bezerro de ouro, que é Deuteronômio, vou mandar depois os áudios falando lá, o Arão também fez o bezerro, depois teve a cara de pau de dizer que o povo trouxe o ouro e jogou no fogo, não sabe como é que saiu o bezerro de ouro. E Deus também não o puniu. Provavelmente por ele ser sumo sacerdote, aquela posição que ele ocupava, não é? Se ele ferisse Arão, ele jogava por terra toda a autoridade dos levitas. Mas Arão não foi punido, sobrou para Miriam, que era profetisa. Quem era Miriam? Miriam era o mais fraco. Miriam é uma autoridade? Era uma autoridade. Ela dança, ela foi quem colocou Moisés lá no cesto, ela é uma autoridade, ela tem uma liderança. Mas ela é a liderança mais fraca. Para quem você vai estourar o fraco, o lelo? Você tem que estourar do lado mais fraco. Aí, Miriam, Deus vai fazer uma prova. Isso vai aparecer toda hora no livro de Números. A liderança de Moisés é questionada, aí Deus vai e dá um sinal, não é? Para que se mostre que a liderança de Moisés é de Deus. Versículo 9 do capítulo 12. Então a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou sobre a tenda. E eis que Miriam estava leprosa como a neve. Então, todas as vezes que o povo murmura contra Deus ou contra Moisés, a ira do Senhor se acende. Quando a ira do Senhor se acende, um fogo se acende, uma praga se acende, um juízo se acende, e Miriam fica leprosa. Qual é o motivo desse texto, além, para quem vai ler depois? É entender que precisa seguir a lei de Moisés, porque quem não segue a lei de Moisés... Por que eu preciso seguir a lei de Moisés? Porque Moisés era profeta de Deus, Moisés era servo de Deus, Moisés tinha a palavra apurada de Deus. Deus falava com Arão, falava, Deus falava com Miriam, falava, mas não falava com eles como falava com Moisés. Moisés era quem subia no monte, Moisés era quem entrava na nuvem, Moisés era quem tinha o rosto brilhando. Então, essa categoria de Moisés como profeta dos profetas é muito claro no texto. E quando essa autoridade é tocada, é para quem lê depois falar, olha, não toca na lei mosaica. Não toca na lei mosaica. Obedece à lei mosaica. Por que a gente obedece ao evangelho? Porque nós cremos que Jesus, o Filho de Deus, se encarnou, fez milagres e ele é o mensageiro de Deus.
ele é a palavra encarnada de Deus. E quem não obedece a Jesus está desobedecendo a Deus. O que Jesus disse? Se alguém recebe a mim, recebe a meu Pai. Se alguém não recebe a mim, não recebe a meu Pai. Quem me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai e dos meus anjos. Quem me nega, eu o negarei. É a mesma lógica. A única diferença é que, graças ao bom Deus, o nosso mediador, aonde a nossa lei está baseada hoje, ele está lá no céu, ele é perfeito. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. Então, aqui, a autoridade de Moisés é o tempo todo defendida para que o povo perceba que precisa cumprir a lei de Moisés, porque a lei de Moisés é a lei de Deus. Mas Moisés tem problemas. A família dele está questionando a liderança dele. E está dizendo, você está querendo ser o cara. Deus fala por todo mundo. É o que eles estão dizendo. Moisés vai ouvir isso várias vezes. Porventura, o Senhor falou também por Moisés, não falou por nós? E o Senhor ouviu. Moisés era manso. Né? Aí Miriam fica leprosa. Aí Arã diz a Moisés assim, ó Senhor, não ponha sobre nós esse pecado, agimos loucamente. Não seja ela como um morto que saiu da venda da sua mãe. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés, se o pai cuspir em seu rosto e ser envergonhado há 7 dias, esteja fechada 7 dias depois do arraial e depois a recolham. Assim Miriam esteve afastada do arraial 7 dias. Por que 7 dias? Simbólico. 7 dias é o tempo da purificação. É o tempo que precisa para que a ira do Senhor se apazigue. 7 dias depois, ela torna. E o tempo todo o texto vai estar falando de 7, 7, 7, 7, 7. Eu já disse que não necessariamente precisa ser literal. No capítulo 13, que é um capítulo muito importante, 12 espias são enviados para espiar. O Senhor fala a Moisés, envia homens que espiem a terra de Israel. Manda um de cada tribo, são 12. Um de cada tribo. Eles vão lá, espiam a terra. Por que tem que espiar a terra? É um trabalho de reconhecimento, gente. É guerra, é batalha. Eles não vão chegar lá e falar, olha, Deus me deu essa terra, vocês podem desocupar essa terra. Você sairia da sua casa se alguém dissesse a você que Deus mandou você sair, que agora ele vai morar lá? Eu creio que não. Então, é guerra. Ele vai lá, espia a terra. Olha como são as cidades, olha como é o povo e olha como é a terra. Os espias vão. E eles veem que a terra é boa, que manda leite e mel, que é uma terra deliciosa, etc, etc. Mas eles vão dizer que as cidades são fortes demais e que as pessoas lá são como gigantes e que eles são, aos olhos dessas pessoas, como gafanhotos. O que é um exagero absurdo, né? Porque é um exagero absurdo, porque se você colocar a proporção de um gafanhoto para uma pessoa adulta, um gigante teria que ser muitas vezes maior do que um homem. Não era. Não era. Então, você pega as medidas da Bíblia, não tem ninguém com mais de 4 metros. Aí o que acontece? Esses espiões voltam, aí você tem Josué e Caleb mais 10. 2 incentivam o povo a subir para conquistar e 10 desanimam o povo. O povo já era murmurador. Quem foi lá inflama o povo. Diz 13:31, não subiremos, porque maior aquele povo é mais forte. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel, a terra pelo qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são de grande estatura. Aí o que o povo faz? O povo chora, do capítulo 14, acompanha aí na sua Bíblia, murmura contra Moisés, murmura contra Arão e diz, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito. E por que o Senhor nos traz essa terra? Para cairmos da espada. Não seria melhor voltarmos ao Egito? Veja, quando eles começam a marcha lá atrás, que Moisés vai dizer que o cargo é pesado, eles vão dizer a mesma coisa. Por que a gente não volta para o Egito? E agora estão dizendo a mesma coisa. Para que a gente saiu do Egito? Tem uma coisa que eles sempre diziam.
Foi porque não tinha, eles não estão dizendo agora, mas eles dizem assim, não sei se vão dizer mais na frente. Foi porque não tinha sepultura no Egito que nos trouxe a esse deserto para sermos sepultados aqui? Então, o que eles fazem? Deus preparou o povo entrar na terra. O povo se mostra incapaz de possuir a terra porque o povo não tem fé. O povo murmura. O povo reclama. E aí, qual é que vai ser a ação de Deus? Você perceba que o texto tem um modus operandi. É sempre a mesma coisa. É uma repetição. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos ao Egito. 14:5. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. Aí Josué começou a falar. Versículo 10. Mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação. Toda vez que tinha um BO, a nuvem descia. Pode pegar. Todas as vezes que alguém se levantava contra Moisés, a nuvem descia. Aonde é que Moisés entrou quando ele foi no Sinai receber a palavra dentro da nuvem? O que eu disse que a nuvem representa? A nuvem representa a presença de Deus, porque a nuvem você vê e você não vê. A nuvem ela é visível, mas é invisível. É como se Deus estivesse escondido dentro da nuvem. Vocês estão me vendo, mas não estão me vendo, porque vocês não podem me ver. Mas de alguma maneira vocês estão me enxergando. Só um minuto, de Deurica. E aí, a nuvem desce e Deus vai falar com o povo. Então, todas as vezes que tinha um BO, todas as vezes que tinha uma confusão, Deus descia. Deus descia. Para resolver. Então, esse é o padrão. Deu problema na igreja? Chama o Senhor. O Senhor, desce aqui para resolver. Desce aqui para resolver. E aí, o Senhor disse a Moisés, até quando me provocará esse povo? Apesar dos sinais, com pestilência eu ferirei, farei de ti um povo maior. Aí Moisés diz, não mata esse povo, não. E não vai ser só essa vez que Deus vai dizer que vai matar o povo. Não. Tem misericórdia do povo. Perdoe iniquidade. Aí o que o Senhor diz? Todos os homens que viram minha glória e os meus sinais, versículo 22, e me tentaram essas 10 vezes e não obedeceram minha voz, não verão a terra. Depois o Senhor falou a Moisés, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Um minutinho que vou abrir para falar, para vocês falarem. Vivo eu, diz o Senhor, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Vocês falaram que vão morrer no deserto, vocês vão morrer. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também os que de vós foram contados. Olha como é bom ler o começo do livro, para entender. Segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima. Ó, vocês não fizeram um censo? Vocês não contaram de 20 anos para cima? Então, neste deserto, quem tem de 20 anos para cima, que murmurou contra mim, vai morrer todo mundo. Só vai entrar Josué e Caleb. Como todo mundo murmurou, todo mundo vai morrer. Os 40 anos, os 38 anos que eles andam no deserto, é para trocar a geração. Então, aquela geração que foi contada para a guerra, aquela geração vai morrer no deserto. É por isso que o número 26 vai contar uma outra geração, a qual apenas Josué e Caleb vão entrar na terra. Então, por que Deus disse que de 20 anos para cima ninguém ia entrar na terra? Porque de 20 anos para cima você era considerado adulto, você era considerado homem, você era considerado soldado. Então, todos aqueles que estavam contados para tomar a terra, eles não vão entrar na terra. Agora as crianças vão entrar. E as mulheres não estão nessa lista. Então, eu entendo que as mulheres morreram de questão natural. E algumas mulheres morreram, mas que outras entraram. Agora, os homens de 20 anos para cima, que seriam os homens que tinham que ir para a batalha, eles não entraram. Pode perguntar. Boa noite. Em relação a essa questão da murmuração do povo, o que me chama a atenção é que em nenhum momento de história de escravizados você vê o povo desejando ser escravo novamente. E isso acontece na Bíblia. Será que o cenário daquele povo não era de fato realmente muito ruim ao ponto deles desejarem ser escravos novamente? Então, o cenário era um cenário bom.
Não era porque você está no deserto. Agora, todas as vezes que havia uma necessidade, o que o texto diz? Água amarga, Deus dava um escape. Não tinha água, Deus dava um escape. Sai água da rocha. Não tinha pão, vinha um maná. Não tinha carne, vinha cordonize. Ou seja, sempre Deus provia. Mas, lógico, você está no deserto, caminhando. Não é? Agora, você tem que sofrer as consequências. Se você abdica de pelejar, abdica de guerrear, e você sabe que você vai passar aquele tempo no deserto, não adianta continuar murmurando, porque aquela oportunidade foi perdida. Deus disse. E é engraçado que quando Deus diz que eles não vão entrar, eles vão para a guerra. Aí Deus diz, não vai, que vocês não vão ganhar. Os levitas não sobem, a arca não sobe, e eles perdem. Então, apesar da gente entender que realmente não é uma situação fácil atravessar o deserto com mulheres, com crianças, um terreno que você não conhece, mas assim, o livro de Números ele diz várias vezes que o povo tinha uma disposição murmuradora, que o povo tinha uma disposição questionadora. E quando você pensa que esse povo saiu do Egito, eles viram todas aquelas 10 pragas, eles viram o mar se abrir. Então o texto está acentuando que eles tinham uma incrível incredulidade, que aquele tempo que eles foram formados no Egito, não é? Deus não conseguiu gerar neles fé. Então eles vão morrer para que uma nova geração seja levantada. Então a promessa de Deus não é invalidada, que Deus fez a promessa valia para o povo, mas eles iam gozar. Como eles falham? E Deus diz, vocês me tentaram 10 vezes. Então o texto aponta que eles falhavam reiteradamente. E se esse povo tivesse passado o deserto, eles não iam conseguir conquistar a terra, porque eles iam continuar naquela mesma ideia de que eles tinham sido abandonados por Deus. Quando você vive uma situação de trauma, alguns indivíduos eles vão desenvolver uma mentalidade aonde eles vão se sentir confortáveis na dor. Eu sei que isso é esquisito. Basta lembrar da síndrome de Estocolmo. O que é a síndrome de Estocolmo? Uma pessoa sequestrada no cativeiro que se apaixona pelo seu sequestrador. Aí sequestra 3 pessoas, vamos dizer que foi uma mulher sequestrada. E aí tem um sequestrador que é menos mal. Ele vai lá dar uma água, ele vai dar um alimento escondido, sei lá. E aí aquela pessoa começa a se afeiçoar àquele sequestrador. E aí você diz, poxa, como é que essa pessoa tem uma afeição se ela está sendo oprimida? Não é? Mas ela, dentro daquela opressão, ela encontrou descanso em alguém. E às vezes ela depois de liberta, ela tem dificuldade de voltar àquele estágio normal. Então, há pessoas que passam por traumas de longo prazo. Por exemplo, uma pessoa que vive 20 anos num relacionamento abusivo não nem vou ter 20 anos. A pessoa que vive relacionamento abusivo, muitas das vezes ela sai do relacionamento, aí ela entra em outro relacionamento, perfil abusivo. Ela entra em outro, perfil abusivo. Ela entra em outro, perfil abusivo. Por quê? Porque, apesar de sofrer, ela se acostumou a viver aquilo. E ela, inconscientemente, ela quer voltar para aquilo até conscientemente. Ela não consegue se sentir confortável em outra situação. Então, possa ser que aquela geração, em alguns casos, desenvolveu esse tipo de coisa. Não é? Ou que eles consideravam que eles não iam conseguir chegar na Terra. Eu acho que a ideia também podia ser essa. A gente vai morrer no deserto. A gente não vai conseguir tomar a Terra. Então era melhor ficar no Egito. Só que se era melhor ficar no Egito, por que eles saíram? Porque quem quisesse ficar, poderia ter ficado. Ninguém foi obrigado a sair. Né? Então, o texto aponta para uma condenação muito contínua dessas pessoas, de maneira que, mesmo que a gente entenda, elas são reprovadas por Deus. Né? Acaba essa questão, números 14, de manhã de madrugada o povo diz que vai subir, sobe, perde a guerra e desce. Aí chega capítulo 15, repete as leis. Por que repete a lei? Porque precisa o povo começar uma nova marcha.
Aí no capítulo 16 tem a rebelião de Coré, Datã e Abirão. E qual que é, o que Coré, Datã e Abirão vão falar? Número 16, 3. Basta-vos, toda a congregação é santa, todos são santos, o Senhor está no meio deles, por isso vos elevais sobre a congregação do Senhor. A mesma coisa que Arão e Miriam falavam, agora tem 250 cabeças de liderança de Israel falando. Para que esse texto é construído? Para que Israel, mais na frente, quando olhe, diga, olha, a razão de vocês terem que oferecer sacrifício a Levi foi porque a nossa história foi fundada assim, foi Deus que constituiu Levi, constituiu Arão, e Deus deu provas concretas, contínuas, de que assim Deus tinha estabelecido. Para que não houvesse um sacerdócio paralelo, para que não houvesse uma lei paralela à lei mosaica. Aí vem Coré, Datã, e diz, não, Moisés, não, Deus fala com a gente também. A gente também tem incensário, a gente também é filho de Levi. Aí vocês sabem o texto. Aí a ira de Deus se acende. Aí Deus desce. Né? Vamos olhar para o texto aqui. Moisés cai sobre o seu rosto. Mesmo padrão. E aí Deus diz, toma os incensários. Cada um coloca fogo. Se apresenta diante do Senhor. Né? E Moisés manda chamar. E diz, olha, se esses homens morrerem como morrem os homens, então sabereis que Deus não é com a gente. Mas se a terra se abrir e eles forem engolidos, então vocês vão saber que Deus é conosco. Aí o que acontece? A terra se abre, eles são engolidos, a terra se fecha. Mais uma vez, Deus vindica, Deus confirma a liderança de Moisés, de Arão. Aí, se não é o bastante, vou dar a oportunidade já. Quando chega no capítulo 17, Moisés faz mais um teste. Mais um teste. Qual é o teste? A vara. Cada um traz uma vara, coloca no tabernáculo, e a vara que florescer, marca a vara, coloca o nome da tribo na vara, e a vara que florescer é de Deus. Aí eles colocam as varas, e aí no outro dia a vara de Levi deu broto, floresceu. Então, o povo tinha essa ideia constante de que não devia, que não era só por Arão e por Levi que Deus falava. Então perceba que problema... Aí a pessoa fala, mas tem problema em igreja. Gente, problema no povo de Deus tem desde o Antigo Testamento. Novo Testamento também. Racharam a igreja. Isso aí é coisa antiga. Fizeram rebelião. Isso aí é coisa antiga. Seja a rebelião onde existe algum tipo de motivação, que mesmo que seja errado fazer, mas que você compreenda que seja aquela que é só vaidade por vaidade, né? Questionamento da liderança sempre ocorreu e sempre vai ocorrer, agrupamento humano. Aí Deus vai, mostra que Deus é com Moisés, mostra que Deus é com Levi. O que o texto está apontando? Você quer ser abençoado, você quer que não tenha juízo, você quer bênção, obedeça o sacerdote e obedeça a lei. Obedeça o sacerdote, obedeça a lei, obedeça o profeta. Obedeça o sacerdote, obedeça a lei, obedeça o profeta. Obedeça o profeta vai aparecer outro texto. Esse texto não é profético, é sacerdotal. E Deurica, e depois alguém mais levantou a mão. Não sei se foi a Flávia. Pode falar uma das duas. Quem falar primeiro está valendo. Então, em relação a essa questão de Moisés, a gente vê o fato de Miriam e de Arão, e depois dos outros homens de Israel. A gente pode falar ou dizer que seria, como você colocou aí, a palavra vaidade, porque eles, no pensamento dele, eu que estou construindo esse pensamento, né, trazendo um texto, como uma forma de falar assim, não, Moisés não é melhor do que eu. Se Deus fala com Moisés, Deus também pode falar comigo, porque eu sou homem igual a Moisés, porque não sei se essa construção dessa minha ideia se encaixa no texto, de uma forma de questionamento. Então, a gente tem que lembrar que Arão é mais velho que Moisés. Que Miriam
é mais velha que Moisés. Miriam coloca lá o menino no rio. Então, se fosse por um prisma natural, né, a liderança não seria de Moisés. Além disso, o próprio Moisés, quando ele diz que não sabe falar, aí Deus diz, vou colocar Arão como teu profeta, Arão como tua boca. Então, por causa até do titubear de Moisés, Arão vem para dentro desse contexto de liderança também. O questionamento da liderança de Moisés, ele parte das questões humanas mesmo, não é? O povo está sendo recém-formado. Como é que o povo era guiado antes? Você tinha os patriarcas que comandavam. Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, você tem 12 tribos. Morre Jacó, fica José. Quando morre José, como é que funciona? É tribo. Cada tribo tem uma cabeça e você tem ali os acordos. Quando você chegar em Juízes, por exemplo, você vai perceber, quando Israel fica sem liderança, que tem guerra que vai umas tribos, vai outra tribo, aí tem que levantar um juiz para unir as tribos. Essa dificuldade de uma liderança única também tem um motivo histórico. Qual é o motivo histórico? O povo está 400 anos no Egito e o povo está acostumado a cada tribo ter um cabeça e não tem um cabeça sobre todas as tribos. Porque o último patriarca tinha sido José. José morreu, que era o pai do povo. Qual foi o outro patriarca que levantou? Nenhum. O povo está acostumado a andar, cada um segundo a sua tribo. Aí Moisés, né? Vamos pensar. Moisés tinha sido criado no palácio do faraó. Então Moisés não é alguém que tinha passado a vida com o povo. Moisés não era um homem do povo. Moisés era um homem do palácio. Moisés vai para o meio do povo, ele mata um homem, foge, fica 40 anos no deserto. Quando Moisés volta, quem é Moisés? Moisés não sofreu o cativeiro. Moisés não foi escravo. Moisés não amassou tijolo. Moisés não levou chicotada. Moisés é filho da filha de Faraó. Moisés é dengoso. Moisés Por que Deus escolheu Moisés? Se Moisés nem sofreu, se Moisés nem estava aqui, a gente nem sabe o que ele estava fazendo em mim. Ficou 40 anos lá no deserto, aí de repente ele volta. Por que tem que ser ele? Só que assim, Deus fez sinais. E esses sinais deveriam ser suficientes para eliminar as contestações. No Antigo Testamento, o sinal é a marca que Deus é contigo. O que vão dizer? O que Nicodemo vai dizer para Jesus? Se ninguém pode ser de Deus se não faz os sinais que tu fazes. Então, mesmo Nicodemo vai dizer, vai puxar essa teologia. Os sinais demonstram que, genuínos sinais, demonstram que Deus é contigo. Depois Jesus vai dizer que não é bem assim para o Novo Testamento. Mas aí é outro papo, senão a gente vai abrir outro flanco aqui muito grande. Então, a gente tem que entender que Moisés não é. Aí Arão está lá, aí quer dizer, os povos têm uma cabeça, uma liderança, aí Moisés chega com Arão, aí tira o povo. Ou seja, a contestação da liderança de Moisés não conviveu com Arão, Moisés não conviveu com Miriam, Moisés vai conviver com eles no contexto, eles não têm aquele laço de parentesco, quem foi criado junto. Então, essas contestações da liderança do Moisés, se você olhar do ponto de vista da história, elas são naturais, elas são equivocadas, porque a partir do momento em que um homem levanta um cajado, o mar abre, ele levanta o cajado, o mar fecha. Você fala, peraí, isso não aconteceu antes, eu não vi isso acontecer. Então, eu querendo ou não, Deus é com ele. É igual a gente, eu posso não gostar de determinada pessoa, posso não simpatizar com a pessoa, mas eu vou dizer, poxa, Deus usa ele. Quando ele prega, Deus usa. Quando ele canta, Deus usa. Quando ele ensina, Deus usa. Eu não gostar ou não gostar é outro papo, é outra conversa. Mas o resultado, né, o fruto, vai mostrar se a pessoa tem um ministério ou não. Quem levantou a mão pode perguntar. A gente vai estender hoje, tá? Vai precisar de estender aí, não vai dar para terminar com a aula com 1h30, não. Quem puder ficar, segura aí que acho que eu vou ter que terminar 9h45 hoje. Tinham 2 pessoas levantadas a mão, não tinha? Tá aberto.
A minha mão estava levantada, aí eu esqueci de tirar. Ah, tá. Outra pessoa? Tinha outra pessoa? Não, assim, Então, ok. então, o Flávio, já vai falar? sinal validava a aprovação de Deus. Falei. Conseguiu pegar o que eu falei? Sim, o sinal validava. Se o profeta falar e não acontecer, não é de Deus. Quando a gente joga para o Novo Testamento, já não funciona bem assim. E Jesus vai dizer, muitos me dirão naquele dia, fizemos sinais em teu nome, então não expulsamos demônio, nananana. Aí eu nunca vos conheci. A gente tem que lembrar também que Judas fazia sinais e não era de Deus. Mas, naquele contexto, daquele momento, era isso. Tanto é que, quando Moisés diz assim, Moisés diz, quando eu disser que o Senhor me mandou e disser seu nome, porque até aquele momento Deus nem era conhecido como Yahvé, como é que o povo não vai acreditar? Aí Deus diz, vou te dar 2 sinais. Mão no peito, leprosa, mão no peito restituída, cajado no chão, cobra, mão na cobra, cajado. Só que assim, além daqueles sinais, teve os sinais no Egito, os sinais da travessia do mar, os sinais no deserto, ou seja, foram acumulando os sinais. De maneira que o povo é indesculpável quando o povo questiona a autoridade de Moisés. O povo é indesculpável. Por quê? Você está vendo uma nuvem que desce. Você está vendo um homem entrar dentro da nuvem. Você está vendo que o que ele fala se cumpre. Isso serve para quê? Hoje, para nós, né? No sentido de que aqueles que não obedecem à palavra de Jesus, do Evangelho, eles, mesmo com os sinais que continuam por meio do Espírito Santo, eles são rebeldes e obstinados. Eles não acreditam porque eles não querem acreditar, porque há um testemunho do Espírito para que eles viessem a acreditar. Continuando essa segunda unidade literária, né? Vamos avançar para a gente conseguir concluir. Aí vem o capítulo 18, deveres e direitos do sacerdote do levita, água da separação, aí vem a morte de Miriam. Aqui, já se passou de mais de 30 anos aqui, quando Miriam, mais de 20 anos quando Miriam morre aqui. Passou mais de 20 anos. Aí Miriam morre, Miriam é sepultada, né? Aí Moisés tem um episódio das águas, que Deus fala para Moisés para tomar a vara e falar com a rocha, e Moisés fere a rocha, né? Mas sai a água. Moisés solicita passagem por Edom, não consegue. Arão morre. Morre também de uma maneira diferente dos demais homens, né? Deus ordena que suba ao monte. Deus ordena que ele passe as vestes de sumo sacerdote para o seu filho, né? E depois diz o texto, Moisés despiu Arão de suas vestes, números 20 e 28, e vestiu em Eleazar seu filho, e morreu ali sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. Ou seja, sobe Moisés, Eleazar e Arão. Arão morre no monte. Não desce. Então ninguém vê o corpo de Arão. E o povo chora. Aí o texto vai continuar narrando a jornada dos israelitas. Chega o capítulo 22. É que eu preciso dar um adendo aqui rapidinho. Acontece o episódio de Balaão. Por quê? O povo de Israel já tinha entrado em algumas batalhas. Porque Edom não queria dar passagem. Outros povos não queriam dar passagem. Então Israel entra em alguma batalha e vence. Os moabitas ficam com medo. Chamam um feiticeiro chamado Balaão. Balaão, de alguma forma, conhecia Yahvé, mas ele não é um profeta de Yahvé, no sentido de que ele serve apenas a Yahvé, ele serve a muitos deuses, tá? Mas ele conhecia Yahvé. E aí, conhecia o Senhor, tá? Quando Balaque chega, ele diz assim, eu vou consultar ao Senhor. O mesmo nome que Deus fala com Moisés, ao Yahvé, ao Senhor com letra maiúscula, para ver o que ele diz. E Yahvé fala com ele. Isso para a gente hoje é muito estranho. Deus falando com um profeta pagão. Isso para a gente hoje é muito estranho. Porém, no Antigo Testamento, Deus falar por qualquer meio era natural.
Não volto a dizer, a gente não pode achar que tem uma unidade exata entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, não. Existem continuidade e descontinuidade. Por exemplo, Deus fala no oráculo pagão do navio de Jonas. Os marinheiros jogam sorte, a sorte cai em Jonas. A sorte é um oráculo pagão. Se a gente fosse trazer para o dia de hoje, era como se tivesse jogado búzio. Aí Deus vai usar aquela ferramenta porque Deus quer que o profeta seja jogado. Aí Deus trabalha naquele oráculo para a sorte cair em Jonas. O texto diz claramente que Deus trabalha, fala por meio do oráculo. Aí Jonas é jogado. Aí Deus fala na boca da jumenta, Deus fala na boca de Balaão. Ou seja, Deus fala até por meios que não são meios naturais quando ele precisa falar. Ok? E mesmo no Novo Testamento, há episódios onde Deus fala com ímpio. Quando eu digo ímpio, de quem não é crente. Os 3 magos que vêm até Jesus entregar os presentes, eles não são judeus. Eles não seguem a lei de Moisés. Eles não estão fazendo o sacrifício de Arão. E eles vão descobrir por meio da astrologia, por meio de algum sinal, que aquela estrela indicava o nascimento do rei. Então, de alguma forma, Deus vai falar com eles, porque Deus quer usar eles para mostrar que aquele é o Salvador do mundo, não só dos judeus. E os magos vão seguindo a estrela. E ninguém em Jerusalém está sabendo. Quando eu digo ninguém, entre aspas, porque Maria sabe, João sabe, enfim. Tem Maria e Isabel e tal. Mas Deus fala com esses homens. Tá? E aí Deus vai usar Balaão e vai falar pela boca de Balaão. Não significa que Balaão era profeta de Deus como eram os profetas de Israel. Tanto é que Balaão depois, ele vai profetizar. Balaão não erra uma profecia, tá? Balaão não é falso profeta. Balaão não erra uma profecia. Todas as profecias de Israel, de Balaão, são da parte de Deus. Balaão é falso profeta por causa do seu caráter. Aí Balaão vai, ensina a lançar tropeço, depois Balaão vai morrer. Tá? Então, assim, isso que é estranho, porque a gente quer entender com a ideia que a gente tem do Novo Testamento. Não. É teologia bíblica. Você olha o livro pelo livro. Então, é um profeta pagão e Deus está falando pela boca dele porque Deus quer deixar claro ali toda aquela vizinhança que não adianta eles falarem contra os deuses, não adianta eles procurarem alugar profeta de outros deuses, porque tudo que eles fizerem de encantamento, Deus vai converter em bênção. Quem levantou a mão pode perguntar. Não, a respeito do que você estava falando do Novo Testamento, de Deus falar, hoje eu estava lendo Atos 10, né? Inclusive quando Cornélio, ele ora 4 dias e um anjo aparece, ele vê uma visão de um anjo. E Cornélio, até então, não era alguém que era convertido ao judaísmo, né? Eu creio que ele ouvia falar, mas ele não era. Tanto que Pedro depois vai ter com ele, e aí sim, ele é batizado no Espírito Santo, e depois Pedro fala, por que não também batizar nas águas? Então, o texto diz que ele era temente a Deus, então provavelmente ele poderia ser um prosélito, ou não, porque você tinha o prosélito, que era aquele que se circuncidava, e você tinha um outro grupo, que era um grupo que não se circuncidava, mas seguia o judaísmo, um pouquinho mais distante. Então, temente a Deus pode ser esse grupo, mas ele não era cristão. Então, ele vai ter, sendo gentio, uma experiência com Deus para trazer ele para um caminho mais perto de Deus. Então, apesar de que Deus comumente fala por meio da sua igreja, Deus não está restrito à sua igreja. Deus falou com Cornélio por meio do anjo, mas para Cornélio saber precisamente o caminho do evangelho, Deus mandou chamar a igreja. Então a igreja está sempre no processo, mas não significa que ela precisa estar em todo o processo. Da mesma forma, quando Deus fala com Saulo, ele é ímpio, ele não é crente. Deus está falando com o ímpio, um homem mau, perseguidor, tal. E Deus fala com ele. E Deus se revela a ele. E ele é convertido. Tá? Assim como eu já ouvi testemunho de pessoas que tiveram experiências
que foi levado à igreja por meio de uma visão de alguma coisa, chegando lá se converteram. De maneira que, ainda que essas coisas sejam incomuns, mas Deus, ele não está restrito, ele fala com quem ele quiser, a hora que ele quiser. Ele não depende de nós, mas ele nos deu a tarefa de pregar o evangelho, e quando ele falar com alguém, ele sempre vai, o Espírito, conduzir essa pessoa para a igreja, porque a igreja foi dada a tarefa de pregar. Tá? Mas, por exemplo, se dependesse da igreja fazer uma visita a Cornélio, só se fosse Paulo, porque Pedro nunca ia. Pedro só foi porque foi convencido pelo Espírito. Então precisou de Deus falar com Cornélio, falar com Pedro, para então aquilo acontecer. Aí Balaão vai, profetiza 7 vezes, profetiza de 3 lugares diferentes, constrói 7 altares em cada lugar, já te expliquei os 7, e toda vez que ele vai falar, Deus muda a palavra. Esse texto aqui é muito rico, mas não dá tempo de eu entrar, né, na exegese do texto, mas eu tenho até uma mensagem nesse texto aqui. Passa esse episódio, a gente vai caminhar para a última parte do livro, vai fechar. Os israelitas pecam com as filhas do Moabita, capítulo 25. Então, eles caem em pecado, tem uma praga. Aí, depois da praga, vai ter a intercessão, né? A praga vai ser cessada. Aí tem o novo censo, capítulo 26. Aí começa a outra parte do livro. Tem um novo censo. Então, esse novo censo já é o povo novo que vai entrar na terra. Aí tem a lei acerca da divisão, Deus anuncia a morte de Moisés, Josué é designado, ou seja, tudo que vem depois, as ofertas, as leis, tudo que vem depois, está preparando o povo para entrar na terra. Você vê que de Números 26 para frente, eu estou vendo aqui, número 26 para frente, não tem mais nenhuma rebelião. De número 26 para frente, não tem mais nenhuma rebelião. Então, agora, esse novo povo está curado para entrar na terra. Aí, eles vão se preparar. Essa preparação vai acontecer em Deuteronômio, porque em Deuteronômio é um livro onde tem 3 grandes discursos de Moisés, onde o povo vai parar, vai vencer os moabitas, vai parar nas planícies de Moabe e vai se preparar para entrar na terra. O que vai acontecer em Josué, tá? Mas o que a gente vai fazer? Amanhã, eu vou hoje ainda tentar ver se hoje eu consigo subir a aula, colocar a aula gravada, e amanhã eu vou mandar áudios lá falando de Deuteronômio. Como Deuteronômio é um livro que, apesar de ser grande, ele é muito repetitivo, ou seja, é como se Moisés falasse, agora vocês vão sentar, vocês são a nova geração, né? Vocês vão sentar, eu vou pregar para vocês, lembrar vocês, para a gente poder entrar na terra. Por causa disso, ele é um livro que, se você entendeu bem os 4 anteriores, né, você caminha bem por ele, mas tem algumas coisas interessantes, tem a morte de Moisés, tem algumas coisas diferentes, que a gente vai, por áudio, colocar essa aula para suprir, tá? Na semana que vem, estará o professor Leandro, livros históricos, primeiros 6 livros, né? Depois eu volto para fazer os últimos 6 livros. Alguém tem dúvida? Quer perguntar? Quer colocar alguma coisa? Fique à vontade. Se não, Flávia. Então, a respeito da serpente que foi levantada no deserto. Sim, eu pulei esse texto. O povo é picado por serpentes abrasadoras. Deus manda Moisés levantar uma serpente, olhar para ela e ser curado. Mais tarde, na monarquia, essa serpente vira um ídolo. E um dos reis, se não me engano é Josias, manda quem destruir a serpente. Eu disse na aula de Êxodo que Deus nunca proibiu fazer imagens. A Bíblia proíbe fazer imagens para adoração. Por exemplo, por que a gente critica os santos católicos? Porque não são apenas imagens de memória. Você toca no santo, você ora para o santo, você carrega o santo. Então, quando o sacerdote católico, o teólogo católico,
fala que aquilo é veneração, é um jogo de palavras. Aquilo é idolatria, aquilo é culto. Aquilo é culto. Entretanto, o próprio Deus mandou fazer a arca e mandou fazer 2 querubins na arca e deu forma aos querubins. E mandou desenhar querubins nas cortinas do tabernáculo. E no templo de Salomão tinha os querubins na arca, e tinha leões, e tinha figuras, e mandou fazer a serpente. De maneira que não é pecado fazer imagens. Como eu disse, se você faz uma selfie, você faz uma imagem. Porque o texto diz, imagem do que está no céu, na terra, debaixo da terra. É proibido fazer uma imagem que represente Deus e que se use para culto. A gente não faz só desenho de Jesus. A gente não coloca imagem de Jesus na revista. A gente não vê filme de Jesus. The Chosen não é uma imagem? Não é um ator que coloca uma imagem? E por que não é pecado? Porque você não está usando aquilo como meio de culto. Agora, a partir do momento que alguém coloca o cartaz de The Chosen, e aí começa a orar, e acende vela, aquilo vira culto. Então, como eles foram picados por serpente, ele manda fazer uma serpente, olha para a serpente. Então, aquele símbolo, né? Aquele tipo, melhor dizendo, e a serpente vira um tipo de Jesus. Porque no Novo Testamento, ele vai dizer, assim como a serpente foi levantada no deserto, eu serei levantado. Não é aula de tipologia e simbologia. Então, eu vou explicar aqui bem resumidamente, tá bom? Qualquer coisa, depois, se não ficar bem compreendido, eu mando áudio lá no grupo, ou a gente espera chegar essa aula. O que é símbolo? Símbolo é uma linguagem que pode ser não verbal ou verbal, que associa uma imagem a alguma coisa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando você fala Cordeiro, você fala de Jesus. A serpente é símbolo do diabo. Símbolo do diabo. Novo Testamento, Apocalipse, a antiga serpente, o dragão, Satanás. Ok? Símbolo. Então, por que a serpente não é símbolo de Jesus? Porque as características da serpente não são as características de Jesus. Traiçoeira, sagaz, mortífera. São características do diabo. Por isso ele se vestiu de serpente. Ok? Entretanto, a serpente no deserto é um tipo de Jesus. O que é o tipo? O tipo está preso no fato histórico. O tipo está preso no contexto histórico. Então, aquela serpente de bronze tipifica Jesus, porque o próprio Jesus se tipificou, disse, assim como a serpente foi levantada no deserto, eu serei levantado. Quem olhar para mim vai ser curado, quem olhar para mim vai ser salvo. Então, o tipo, ele está preso no fato histórico. Ele está preso no fato. Aquela serpente de bronze tipifica Jesus, mas a serpente não simboliza Jesus. Tá? Se não ficou muito claro, fique tranquilos, né? A gente tem 1 ano e meio para caminhar, a gente vai fazendo as aulas, vai ter aula de hermenêutica, a gente vai entrar e vai aprender. Meus irmãos, eu vou encerrar aqui, tá bom? Se alguém não ficou com alguma dúvida, pergunta lá no grupo. Que Deus abençoe vocês. Fiquem firmes, tá? A gente fez 1 ano e meio, porque o seminário normalmente é 2 anos, justamente para evitar evasão, evitar que as pessoas desistissem. Vá até o final. Mas a gente está fazendo 1 ano e meio, mas vocês percebem que a gente está puxando o curso para cima. Não é um básico. Isso aqui podia ser até um médio de teologia. Porque no começo todo mundo está animado, passa 3, 4 meses, aí dá aquele desânimo. Eu fiz seminário, eu sei como é que é. Vai ter uma hora que vocês vão precisar ter resiliência. Mas 1 ano e meio voa. Quando vocês terminaram, vão estar com o diploma na mão, com mais conhecimento, vai ser uma benção. Obrigado. Deus abençoe vocês. Continue orando aí pela gente. Vamos seguindo. Deixa eu parar a apresentação. Parar de gravar. Ok. Amém, boa noite. Amém, boa noite.
Iniciar a gravação. Parar a gravação.